está acontecendo com você porque você tem sintomas de ascensão, que a gente chama, né? E muitas vezes, quando esses diagnósticos não são cravados, ou quando se tem um ataque interno, né? Eles são colocados como processos autoimunes. Inferior. Essas glândulas, elas vão moldar cargas e informações que vão ser distribuídas para os sistemas, para os órgãos. São informações diferentes. Isso que o Dr. Alonso sempre me explicava. Você não vai ter a mesma composição de informação que é enviada para a pineal, enviada lá, como está na sua imagem aqui, lá para os ovários. É diferente. São cargas hormonais diferentes. Porque não é só DNA, envolve toda uma composição nova. Hormônios, DNA, uma reestruturação. E isso tudo... Imagina ativar mais 10 fitas de DNA. Isso Só tinha tudo, 2. Isso tudo vai mexendo no nosso corpo, vai mexendo o tempo inteiro. E aí, até quem quiser comentar, né, colocar aqui nos comentários as sensações que a gente vai tendo, né? É náusea, mulheres têm o ciclo desregulado, os homens têm sensações também, tonturas, desconfortos, uma série de coisas que vão acontecendo, né, que não eram, vamos dizer assim, normais. Não eram normais. E aí começa a entrar uma série de resistências, uma série de entendimentos. Porque quando a gente está com a nossa mente, né, com o nosso sistema de conexão tentando entender o que está acontecendo, a gente vai buscar uma resposta, né? A gente vai querer buscar uma resposta lógica. Então, aí que muitas pessoas, elas vão, às vezes, procurar médico, vão fazer exame, vão buscar o que está acontecendo, né? E aí que entra algumas coisas que o Dr. Alonso estava me explicando, né? Se você analisar, Paula, nos últimos anos, a gente teve um aumento em muitas coisas, em muitos casos de muitas coisas, né? Eu vou citar algumas aqui que eu posso explicar uma a uma para o pessoal, que isso faz parte dessas atualizações, tá? Eu posso explicar um pouco sobre o Alzheimer, sobre a depressão e a ansiedade, que se você pega curvas, todos subiram. As doenças autoimunes, parece que deu um boom nisso também, intolerâncias, né, alimentares gigantes, e um outro negócio que também vem, autismo, né? Vou explicar um pouco sobre o autismo também, tá? Porque eu estava falando com um neurologista, e ele estava me explicando, 10 anos atrás, essa taxa de autismo, ela era de 1 para 10 mil. Hoje, nos Estados Unidos, essa taxa está 1 para 79. Nossa! Então, aí eu vou explicar um pouco o autismo também depois, trazendo sobre a interligação que isso tem com índigos cristais e essa evolução. Show. Sensacional. Olha aí, gente, quem tá achando que essa live tá sensacional, já deixa o like e compartilha, principalmente com as pessoas que você sabe que precisa ter essa informação. Tem muita gente que tem pessoas na família que tá com esses problemas, com essas doenças, e que querem entender como que funciona, como lidar com isso. Será que isso é realmente uma doença? Por exemplo, o autismo... eu sou psicóloga, não sou médica, mas dentro daquilo que eu conheço, que eu já pesquisei, eu tenho uma sensação de que o autismo não é uma doença. Entendeu? Eu não sei explicar exatamente, eu não sei se você vai chegar lá e vai dar uma clareada aqui nas nossas ideias com isso, mas eu tô achando sensacional. Vamos que vamos. Bom, beleza. Então dá para entender, primeiro, que é hormônios, é DNA, uma série de coisas que vão entrando, né, no nosso... até colocou que já está 1 para 44. Já diminuiu. Né? Olha, gente. Então eu já estou até defasado aqui nos meus dados. Gente, né? Chocada. Pois é. Então, o que acontece, né? Vamos lá. Tudo isso vai aumentando. A gente tem que ter um outro entendimento, Paula, que tudo que... eu falei lá do corpo somático, né?
a gente pode falar como psicossomático, porque Sim. no final das contas, muita coisa está ligada no nosso sistema mental emocional. Tá? Muita coisa que desce vem do nosso sistema mental emocional. Porque, dando um exemplo assim, quando eu trabalho com apometria e a gente vê uma cura, alguma coisa assim, você às vezes ataca lá em determinado corpo sutil, atacou, não desceu para o físico. Quando já está no físico, às vezes a gente faz o processo reverso, devolve lá e vem descendo com essa energia transmutada de volta, né? Então, muitas vezes tem isso, né? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar então primeiro essa parte do Alzheimer. Eu vou pegar nessa sequência que eu te falei ali. O Alzheimer, espiritualmente, quando a gente vai vendo, o Alzheimer, ele nada mais é do que um processo, espiritualmente falando, né? Um processo de... A pessoa teve muita frustração, muita coisa, e não é só nessa vida que a gente deve analisar, a gente tem que entender sempre o ser como um todo, como ele traz a bagagem de experiências dele. Então é tanta coisa que esse ser, é tanta decepção, tanta coisa que ele quer esquecer, que ele desenvolve um processo real de esquecimento. Por isso que os casos subiram tanto, porque a gente está em transição planetária. Então o que acontece? Chega, a gente está, vamos dizer, no ápice assim, do que fazer, né, com o nosso sistema. Então quando chega isso, entra muito essa coisa do Alzheimer, né? Então, embora se tome... só queria deixar uma coisa aqui clara, né, Paula, para o pessoal não entender mal. A gente tem que sempre buscar médicos, tá? Buscar a ciência, buscar a saúde, porque ainda vivemos na 3D. Então, sim, não dá para pegar... Sim, corpo físico, né? Não tem como isso. não... Não dá para dizer assim, não, mas o Henrique lá falou que é isso, sabe? Que é doença autoimune, é isso. Não. Tem casos e tem casos. Tem que tratar o físico também. Exatamente. Isso. Então, só para deixar isso claro, né? Aí depois a gente pega depressão e ansiedade, que também subiu demais isso, né? Antes não se falava tanto sobre esses assuntos, e hoje eles são sempre os top trends, né? Do pessoal. O que acontece, né? A depressão nada mais é do que a pessoa está sempre revivendo situações passadas. Ela fica revivendo. Muitos gatilhos são formados dentro do sistema consciente e inconsciente, e ela vai revivendo todas aquelas situações e não consegue estar no presente. A ligação dela é toda passado. E a ansiedade ela vai jogar para o futuro, né? A pessoa sempre projetando e não consegue ficar no momento atual, né? Então, a gente tem isso também subindo. Mas entrando nas doenças autoimunes, tá? Como é que o Dr. Alonso me explicou por que o crescimento delas, tanto e as intolerâncias alimentares e tudo mais? Você imagina que a gente está fazendo essas atualizações de forma gradativa, tá? Até quando alguém vai para alguma câmara arcturiana, para alguma câmara pleiadiana, andromedana, siriana, eles fazem adaptações disso que ganham um pouco mais de velocidade, mas sempre respeitando ali o processo de cada um, quanto o ser aguenta, né? Mas aí você imagina, vou tentar dar um exemplo aqui para que o pessoal possa entender. Por isso que eu expliquei lá a separação por glândulas, por tudo mais. Você imagina que algumas glândulas moldaram essa energia um pouco diferente e começaram já a atualizar algum sistema, né? Vamos pegar a tireoide ali. Começou a atualizar um pouco dos órgãos mais ali no lado do pescoço, da garganta, né? Começou a fazer. Quem regula, por exemplo, o baço é a glândula do pâncreas, né? Então, às vezes, o nosso corpo, algumas regiões, alguns órgãos, algumas regiões, elas já vão estar com uma energia diferente e outras ainda não. E lá dentro do organismo, ele entende isso como uma coisa estranha. Porque não está tendo nada externo, né? Não está tendo nenhum ataque externo dentro do corpo, como patógeno, como alguma outra situação, né? Então, o próprio organismo nosso, ele vai começar a se defender daquilo. Vamos dizer, a energia antiga, no sistema ali, vamos dizer, imunológico, ele começa a defender porque ele não entende aquela energia nova ainda. E aí você vai procurar um médico, vai procurar ver o que está acontecendo com você, porque você tem sintomas de ascensão, que a gente chama, né? E
muitas vezes, quando esses diagnósticos não são cravados, ou quando se tem um ataque interno, né, eles são colocados como processos autoimunes, doenças autoimunes. E aí, aqui só que eu queria deixar claro, o Dr. Alonso, ele me explica que muitos desses são passageiros. Sim. Basta o corpo entrar, vamos dizer, aquela parte que já está numa energia um pouco diferente. Quando a outra também entra naquela mesma frequência, vamos dizer, até a gente pode falar em hertz, automaticamente aquilo sai. Só que o que eu queria deixar claro é que não dá para a gente pegar, né, e fazer isso. Tudo é passageiro. A gente tem pessoas que realmente vão ter um processo de uma doença autoimune. Sim, vai ter que tomar medicação, vai ter que tratar e tudo. Isso, mas muitos processos, o que ele estava explicando para mim, são passageiros. É o corpo adaptando, porque partes diferentes do corpo não estão ainda equilibradas na mesma frequência, na mesma energia. Então, por isso que isso cresceu bastante. As intolerâncias também têm crescido bastante, né? Então, até que alguém está comentando, né, o ciclo menstrual todo alterado. Sim, a gente não, né? As mulheres, elas estão recebendo como se fossem umas bombas hormonais. Só que essa bomba hormonal, ela começa lá nos corpos sutis, ela entra pelos chakras, vai fazendo toda essa descida. Você, às vezes, faz um exame, tá tudo normal. Tá tudo bem, o que aconteceu comigo? Tô nos exames, tá tudo normal, mas as sensações não são. Exato. Os sintomas que você tem do nada, tem dia que tá tudo bem, tem dia que tá tudo estranho, que nem hoje a minha cabeça, eu também sinto isso. A cabeça pesada, parece uma ressaca. Sabe quando é que tem gente que nunca colocou uma gota de álcool na boca, mas, por exemplo, quem já colocou vai entender o que eu tô falando. Você toma uma cerveja a mais, no dia seguinte você fica com a cabeça meio, sabe, meio enjoada, com a cabeça pesada. Volte e meia eu sinto isso. Sem tomar cerveja no dia anterior. Os sintomas, eles são variados, né? O pessoal falou ali, diarreia também, está sendo eliminado muito metal pesado, muita toxina, muita coisa. Às vezes você vai ter uma discrepância, assim, do espaço-tempo, né? Parece que você está deslocado aqui do presente, ou deslocado do ambiente. Meio aí tonto, né? Andar na rua meio assim, meio tonto. Isso, porque tem atualização no labirinto também, quando pega aquele sistema das glândulas, né, ali de cima, também está começando. Então, cada um vai sentindo coisas diferentes, né, conforme cada um está nesse processo, né. E aí a gente entraria também no autismo. Eu vou falar um pouco aqui, Paula, o que também foi me explicado sobre esses seres, né. Se fala muito índigo, cristal, arco-íris, diamante, a gente vê muito com isso. Até uma coisa que é bem comum para mim, eu não sei se é para você, muitas pessoas, elas confundem isso com origem cósmica. O índigo, o cristal, assim como às vezes as pessoas também descobrem, lemuriano, né, que também é uma origem, na verdade é uma época aqui desse planeta. Daqui, né? Da Terra. Isso, então assim, quando a gente vai falar de índigo, cristal, arco-íris e diamante, vou trazer essa sequência que é a sequência que eu entendo. A gente está falando sobre quociente energético, a gente está falando sobre composição áurica. Então você vem para cá, você está com uma composição áurica, sua aura vibra numa frequência, com um gradiente energético. E aí, vamos dizer, quem é médium consegue enxergar, né, uma aura índigo, uma aura cristal. Depois vem os arco-íris e o diamante, tá? São composições diferentes. Até eu estava lendo aqui o comentário da Gláucia, né? Ela colocou assim, eu sou o índiga e minha filha é cristal. É exatamente isso, Gláucia, que eu queria explicar, tá? Que também eles me explicaram aqui. Você está índiga, e sua filha está cristal. Porque com essas transformações, a gente está andando nisso também. O que acontece? Na espiritualidade, nisso tudo, nada é estático, tudo é dinâmico. Conforme você vai fazendo as suas atualizações, você vai se atualizando. Se você hoje está índiga, provavelmente você está indo para uma composição cristal. Depois vieram levas que começaram a surgir depois de arco-íris. E por último agora,
que aí explica esse dado lá dos Estados Unidos, né, que a gente viu antes aqui, o porquê tantos casos. Está encarnando em massa agora os diamantes. Em massa os diamantes. E qual é a característica deles? Porque eu nem sabia desses diamantes aí, isso é novidade para mim. A principal característica é rotação energética. E é aí que entra esse crescimento dos casos de autismo. Tá? Porque você imagina um ser que ele vibra numa rotação muito elevada e vem encarnar num corpo que ainda é defasado. Nossa, 3D. Nossa, não dá. É tipo querer colocar um aplicativo muito avançado num computador antigo, né? Não roda, não gira, não funciona. Nossa, é exatamente isso. Ótima analogia. E deixa eu te falar, deixa eu te pedir uma coisa, porque eu tenho certeza que muita gente aqui precisa entender isso. Tu pode dar uma breve explicaçãozinha de características desde o índigo, cristal, de todos eles, para as pessoas entenderem um pouquinho cada um? Tem vídeos disso aqui no canal, mas é legal você dar uma atualizada, porque eu não sabia nem do diamante, que legal. Então, os seres índigos, né? Na verdade, esses seres, eles sempre tiveram por aqui, né? Porém, começa a ter encarnações em massa conforme o planeta vai indo também, né? Tem muitos que eu nem sei muita característica, tá? Mas vamos lá, os índigos, eles têm, vamos dizer, uma cor que vibra mais nessa cor índigo. Eles vieram, assim, vamos dizer, adaptar os nossos corpos nessas coisas novas, tanto em tecnologia quanto alimentação, trazer esse novo para cá, como se eles fossem os que vinham abrindo os caminhos, né? Depois acabaram chegando os cristais com uma composição mais cristalina mesmo. Quando a gente pega, né, Paulo, vamos lá, a gente fala muito em glândula pineal. A nossa pineal, ela tem uma composição de cristal de quartzo. Sim. Então, quando a gente fala em DNA, quando a gente fala em seres galácticos e tudo mais, existem combinações, né? Você vai trazer, por exemplo, um pleiadiano, que ele vem encarnar com uma vibração cristal aqui, ele consegue ter, porque como é que são os pleiadianos? Eles são adâmicos, que tem uma estrutura corpórea muito parecida com a nossa, um sistema mental emocional parecido. Então, eles conseguem auxiliar a gente nisso. Quando você pega, por exemplo, arcturianos, né, eles têm muita tecnologia, assim como os andromedanos. E os sirianos vêm com a genética, trabalhando mais nessa parte da genética. Pelo menos é o que eu vejo aqui nos processos aqui que eu acabo participando. E aí você vê, então, os cristais já vindo, depois que foi desbravado esse campo, eles vêm para, vamos dizer, cravar a bandeira, né? Fincar a bandeira. Então, são seres que vão ter diversas cores mais cristalinas, parecidas com os nossos cristais, na aura. Depois, os arco-íris, eles já vêm uma vibração e uma mais, como é que a gente chama? Etérica, só que uma rotação maior. E aí eles também têm diversas cores, né? Que vão variando ali, por isso que até deve usar esse nome, arco-íris. E os diamantes são a última leva que já vem é como se tivessem, não sei se essa palavra, deixa eu ver aqui com eles só. Se seriam quase os mestres, começando. Já, na verdade, é como se fossem os seres já ascensionados encarnando no isso. Na carne. Exatamente, os seres que já vêm e já estão prontos para ascensionar aqui, né? E aí que o Dr. Alonso me explicava isso, dessa rotação, dessas coisas todas em relação ao autismo, tá? Por que cresceu tanto também? O que acontece? A primeira leva que veio, ela veio poucos, né? Se falava muito pouco, não se conhecia isso. Então se você pega as famílias antigamente, você sabia que tinha alguma criança diferente com alguma coisa, mas ela ficava lá, geralmente escondida, né? Essa segunda leva, a segunda leva veio para mostrar também, vamos dizer assim, fincar a bandeira, né? Existe isso, para que a ciência também buscasse isso de uma outra forma, tentasse entender isso. E a terceira leva, que é a de agora, aí que entre eles vão se autorregenerar. Então,
por isso que os casos estão aumentando, eles estão vindo e eles vão se autorregenerar. Basta que eles entrem na consciência, porque autorregeneração todos nós podemos fazer. Qualquer um que está aqui pode se autocurar, mas aí entra aquilo que a gente estava falando no início. Exige mental e emocional equilibrado, exige você... Porque quando a gente fala, né, Paula, assim, a gente está expandindo. Muita gente confunde a expansão consciencial com conhecimento. E, na verdade, conhecimento é importante, mas você tem que se expandir como todo ser. Sim. Como corpo, como mente, como emocional, como aura. Que eu acho que é o mais difícil.